Olá, meus amigos e minhas amigas do Revisão PGE. Tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. E hoje nós falaremos sobre um tema extremamente importante. Para vocês terem uma ideia de quão importante é esse tema, nas últimas 3 provas feitas sob a vigência do novo CPC, sempre uma questão relacionada à tutela provisória foi cobrada. E antes do CPC novo, os temas relacionados à tutela de urgência e cautelar sempre eram objeto de questionamento nas provas. Então, se você quiser acertar pelo menos uma questão na prova, você tem que saber bastante coisa sobre tutela provisória. Eu aposto que vai cair na sua prova em Tocantins. Vamos lá? A primeira ideia que nós temos que entender é o seguinte: tutela provisória é um gênero do qual são espécies a tutela da urgência e a tutela da evidência, ou tutela de urgência e tutela de evidência. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de tutela ou essas espécies de tutela provisória? Na tutela de urgência, eu tenho o tempo como um potencial inimigo do processo. Já na tutela de evidência, esse fator tempo não interfere para a concessão ou não da tutela. E ainda na tutela de urgência, eu tenho a possibilidade dela ser decretada cautelarmente ou antecipadamente, e antecedente ou incidentalmente. São essas as classificações. Especialmente essa classificação de antecedente e incidental é importante para você compreender a tutela provisória, conforme nós veremos a partir de agora. Bom, a tutela provisória de evidência, ela, como eu disse, não pressupõe o risco de o tempo interferir no processo, de modo que, olha as hipóteses que ela pode ser concedida. No caso de abuso do direito de defesa ou propósito protelatório do réu, comprovação documental e casos repetitivos ou em súmula vinculante que justificam a concessão da tutela e, por fim, se a tutela for concedida com base em pedido rei persecutório fundado em prova documental. Observe que nessas 3 hipóteses não se está a cogitar de um perigo em razão do tempo acarretar algum prejuízo ao processo. Ou seja, não importa que o processo vai demorar muito ou pouco, o que importa é que a situação já está devidamente ou plausivelmente evidenciada, comprovada. Há uma probabilidade muito grande de uma das partes ter razão. Então, a ideia do tempo como inimigo do processo na tutela de evidência não é tão importante. Esse fator tempo, volto a dizer, é importante quando eu analiso a tutela provisória de urgência. E o nome é autoexplicativo. Se é urgente, é porque existe o risco de o tempo comprometer o processo. Em relação à tutela provisória à fazenda pública, como é que eu tenho que entender isso? Os artigos 1059 e alguns dispositivos da Lei 8.437 de 2016 e 2009 são utilíssimos para você entender esse contexto. Por quê? Porque nem toda tutela pode ser deferida contra a fazenda pública. E é muito importante que você saiba que casos são esses. Quando não puder ser concedida a ordem de mandado de segurança, não pode ser deferida liminar. Se a medida for satisfativa, também não é permitida a concessão da tutela. Ainda, a intimação do representante judicial é indispensável, imprescindível. E, finalmente, nesses casos, compensação de créditos tributários ou previdenciários, entrega de mercadorias e bens importados, reclassificação ou equiparação de servidores, aumento ou extensão de vantagens ou pagamento, também não autorizam a concessão da tutela provisória. É muito importante que você saiba dessas exceções, porque elas recorrentemente são cobradas em provas. Então você tem que ter ideia de quais as hipóteses não permitem a concessão da tutela provisória. É muito importante que você saiba disso. Ainda, em relação à tutela provisória, é possível o bloqueio e sequestro de verbas públicas? Pode.
O STJ tem um entendimento e eu trouxe aqui exemplificativamente este julgado. É possível sim que o erário seja onerado nessas hipóteses. Uma outra situação, execução provisória de astreentes fixadas em tutela antecipada. Eu posso fixar? Calma. Posso, desde que seja confirmada pela sentença de mérito e o recurso não tenha efeito suspensivo. Eis aqui um julgado para você conferir depois essa informação. Nessas duas hipóteses, ou de acordo com essas duas condições, eu posso executar provisoriamente as astreentes. Então, muito cuidado com isso, porque é um assunto muito importante para o dia a dia das procuradorias. Ainda em relação à tutela provisória, vamos falar sobre a tutela provisória antecedente, ou seja, aquela que vem antes, que antecede o início do processo. O CPC consagrou a possibilidade de, diante de um caso que tenha urgência contemporânea, ou seja, atual, a parte formular o seu pedido por meio de uma petição mais simples, mais simplificada. O que ele vai indicar nessa petição? O requerimento da tutela, o pedido que ele pretende formular no final, a lide o seu direito e o perigo de dano ou do risco. Obviamente, eu estou tratando de uma tutela antecedente de urgência. Nesses casos, a petição é um pouco mais simplificada, porque o risco é muito grande de o tempo atrapalhar o processo, e a parte simplifica a petição, trazendo apenas essas informações. Mas e aí? É só fazer essa petição e a vida segue? Não. O artigo 303, parágrafo único, exige que, depois da petição ser protocolada, e eventualmente a tutela ser concedida, é necessário complementar a argumentação, justamente porque ele apenas indicou alguns elementos da inicial, trazer novos documentos que eventualmente ele não dispunha no momento de ajuizar a ação, fazer a confirmação do pedido. Se ele não cumprir esses requisitos, o processo poderá ser extinto sem resolução do mérito. Então, para você entender, a lei permite que alguém, diante de uma situação de urgência contemporânea, essa expressão trazida pela lei, ou seja, um risco que está imediato, um perigo que está na iminência de acontecer, a parte formula o pedido de forma mais simples, indicando o requerimento, o pedido final, a lide o seu direito e o pedido de a demonstração do risco, e depois ela complementa as informações da petição inicial, traz novos documentos e reitera o pedido, sob pena de o processo ser extinto. Tudo bem? Então não é apenas a autorização para fazer uma petição simples, e sim depois complementar essa petição. Em relação à tutela provisória, um tema que é muito importante e eu apostaria bem alto que ele pode ser cobrado na sua prova, é acerca da estabilização da tutela. Tema novo, que vem despertando bastante discussão na doutrina e jurisprudência, mas que para efeito da sua prova de primeira fase, a prova objetiva, você deve se ater apenas ao texto da lei. E essas informações que eu vou passar aqui complementarmente. Bom, o artigo 304 prevê que tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, ou seja, a tutela antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, qual que é a ideia? A tutela antecedente de urgência, obviamente, foi concedida. O que pode acontecer diante disso? Essa tutela se estabilizar. Por que ela se estabilizaria? Porque a parte não interpôs o respectivo recurso. Já já eu falo sobre uma ação que tem a ver com essa tutela. Então, se a parte contrária não interpõe um recurso, a tutela se estabiliza. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Vamos avançar um pouquinho. É cabível contra a Fazenda Pública? Sim, é cabível contra a Fazenda Pública. Isso é um entendimento tranquilo. A estabilização não implica, todavia, em antecipação da condenação, porque nós temos que respeitar a regra do precatório ou do regime de requisição de pequeno valor. De modo que
a antecipação da tutela e a estabilização da tutela não significam antecipação de condenação. Eu tenho que seguir a regra do precatório do requisição de pequeno valor. Ainda em relação à tutela provisória e à estabilização, a decisão que concede não fará coisa julgada. Isso é muito importante. Já foi cobrado em prova e é um tema que vem sendo bastante discutido. Mas estabilidade dos respectivos efeitos. Que só será afastada essa estabilidade por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Então volta para cá. Eu disse há pouco que se a parte obtém uma tutela antecedente e essa tutela se estabiliza, ela se estabiliza porque a parte contrária não recorreu. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, como é que eu que sofri as consequências da estabilização da tutela, posso modificar essa situação? Eu tenho uma outra alternativa, que é o ajuizamento de uma ação. Ação para quê? Para revir, reformar ou invalidar a tutela, no prazo de 2 anos, conforme disposto no parágrafo 2º deste artigo, que é o artigo 303. Então, muita atenção. Se não for interposto o recurso da concessão da tutela, ela se estabiliza. E eu que sou prejudicado, entre aspas, com a estabilização, posso ajuizar uma ação para revir, reformar ou invalidar a estabilização da tutela. Tudo bem? Continuando. A lei, eu já disse, estabelece que ela não faz coisa julgada e o ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, estabeleceu o enunciado que não cabe ação rescisória contra a decisão estabilizada. E o enunciado 33 do Fórum Permanente de Processualistas Civis também estabelece que não cabe ação rescisória nos casos de estabilização da tutela. Então, se perguntarem na prova, cabe estabilização da tutela? Cabe. Dessa decisão, cabe ação rescisória? Não. Não cabe, porque ela não faz coisa julgada. Tudo bem? É importante que você saiba. Com isso, nós podemos analisar pelo menos 2 questões que foram cobradas nas provas recentemente sobre o assunto. A primeira delas foi na PGE de Mato Grosso, no ano de 2016. E, apesar do enunciado ser longo, eu preciso ler para você entender o contexto em que ele foi colocado. Em processo que tramita na comarca de Sorriso, é uma cidade do Mato Grosso, o autor ajuizou a ação postulando o fornecimento de medicamento de alto custo em face do Estado. Requereu, e aqui é a primeira informação que você tem que destacar, incidentalmente, lembra que eu disse há pouco sobre as espécies de tutela provisória, a tutela antecipada, alegando que o seu direito era evidente diante do risco de vida que sofria caso não recebesse o medicamento, comprovado por farta documentação acostada inicial. O magistrado, então, concedeu a liminar, deferiu a tutela provisória, nos termos em que pleiteada e determinou a intimação do requerido para dar cumprimento à medida. Depois da intimação desta decisão, o requerido cumpriu a liminar nos termos em que determinada e não apresentou qualquer recurso contra a decisão. Diante dessa situação, tal decisão. Observe, houve a concessão da tutela provisória. Essa tutela provisória foi proferida de forma incidentalmente, e não houve recurso. O que o enunciado vai procurar saber agora? Vai exigir do candidato que ele saiba se houve ou não a estabilização da tutela. E você já tem condições de dizer se houve ou se não houve. Por quê? Porque quando a tutela é incidental, ela é apta ou não é apta para gerar a estabilização? O enunciado da letra A diz que é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos diante da ausência do recurso no prazo oportuno, mas poderá ser revista em ação própria desde que ajuizada no prazo de 2 anos. Está quase tudo certo, com exceção do é apta. Não é apta. Por quê? A tutela provisória foi concedida incidentalmente e não antecipadamente, não cabe a estabilização. Vamos lá?
voltar? Artigo 303 e 304 do CPC. Só cabe estabilização quando ela for antecedente e não incidentalmente. Voltando para as alternativas. A letra B diz que não é apta a gerar a estabilização dos seus efeitos, ainda que não tenha sido impugnada mediante recurso, uma vez que este fenômeno processual somente foi previsto para a tutela de urgência antecedente e não para a tutela incidental. A alternativa foi considerada correta. Só uma observação aqui. Alguns doutrinadores divergem quanto a esse entendimento, mas para efeito de prova objetiva, o que a FCC considerou? Letra da lei. Letra fria, gélida da lei. Então você tem que considerar isso ao fazer a sua prova. Você quer discutir doutrina de jurisprudência? Discuta na segunda fase. Primeiro passe na primeira. E para passar na primeira você tem que saber a letra da lei. Tudo bem? Ainda as demais alternativas. Não é apta, aparentemente está correta, a gerar a estabilização dos seus efeitos, uma vez que a lei ressalva a inaplicabilidade deste fenômeno processual para a fazenda pública. Quem dera, não é assim que funciona. Infelizmente, para nós, árduos defensores do erário, a estabilização da tutela é admitida. Letra D, é apta, está errada, mas vamos entender por que ela também está errada, a gerar a estabilização dos seus efeitos, por ausência de recurso no prazo oportuno. Ok. E assim fará coisa julgada material. Não, 1000 vezes não. Que poderá ser desconstituída por meio de ação rescisória, ou seja, mais erro ainda, no prazo de 2 anos. O artigo 304 não permite esse raciocínio. E, finalmente, a letra E também está errada, porque diz que ela é apta, e nós já vimos que não é, a gerar os efeitos parará, uma vez que a lei prevê que somente a tutela de evidência tem aptidão à estabilização dos seus efeitos. De novo, tutela de evidência não, e tutela de urgência incidental também não. Só tutela de urgência antecedente. Uma outra questão, veio na PGM Campinas em 2016. E lá foi dito que, em relação à tutela de urgência, considere, não estou falando mais de estabilização, para a concessão da tutela de urgência liminar, o juiz deve exigir de quem a requeira caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, o que só poderá ser dispensado se a concessão da medida se der após a justificação prévia. Isto está errado porque o artigo 300, parágrafo 1º e 2º, não autorizam tal entendimento. E o juiz não deve exigir e ele não é só nessas hipóteses que ele pode dispensar. Item 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Correto? Artigo 301 reproduz exatamente isso. Item 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Correto? Artigo 300 caput do CPC. E por fim, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 300, parágrafo 3º, também está correto. Então, a alternativa correta é a letra B, porque apenas 2, 3 e 4 estão corretos. Ainda em relação à tutela provisória, questão da Procuradoria do Estado do Maranhão. A tutela provisória poderá fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela cautelar de urgência não pode ser efetivada mediante arresto, sequestro ou arrolamento de bens, porque sujeitos a procedimento cautelar específico. Artigo 301 do CPC diz exatamente o contrário. Olha a importância de você praticar, olha a importância de você realizar, fazer as provas da banca que vai fazer o seu concurso. Isso aqui, a letra A da questão 56 da prova do Maranhão, foi cobrada no item 2 da questão da PGM Campinas 79. Ok? Então, esse item foi repetido na questão do Maranhão. Se você tivesse feito as duas provas, como você está fazendo, a prova anterior
perdão, você teria acertado a questão da prova que você estava fazendo. Então é muito importante você praticar e fazer os exercícios. Letra B. A tutela de evidência será concedida se demonstrado perigo de dano ou de risco ou ao resultado útil do processo. Evidência não. Evidência não tem nada a ver com risco ao resultado útil do processo. O fator tempo para a tutela de evidência é irrelevante. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto por propósito protelatório da parte, ou se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em julgamento, ok, dali para frente está certo. Mas esse pedaço aqui torna a alternativa errada. Ainda a letra C. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará, ali de seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva a assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mas será a petição inicial indeferida se o pedido tiver natureza antecipatória. Não, o artigo 303 e 305 não permitem esse raciocínio. E ainda a letra D, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, em autos apensos e mediante o pagamento de novas custas processuais. Exatamente o contrário do que assevera o artigo 308. E para finalizar, a alternativa correta é a letra E, já que todas estão erradas, e estabelece que requerida a tutela antecipada em caráter antecedente e sendo a urgência contemporânea a propositura da ação, se concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Exatamente o que diz o artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º. Com isso, pessoal, nós encerramos essa aula. O tema é extremamente relevante. Pelo amor de Deus, leia os dispositivos do Código de Processo Civil no que se refere à tutela provisória, porque eu tenho muita convicção de que uma questão sobre esse tema vai ser cobrada na prova de vocês. E, se você puder, refaça as provas anteriores, especialmente as provas que foram feitas na vigência do Código de 16, o Código atual do CPC. Tudo bem? Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham ótimos estudos e que possam aproveitar ao máximo esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.